Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Nilson, eu sou fisioterapeuta esportivo e corredor e hoje eu tenho o prazer de falar para vocês aqui sobre biomecânica de corrida. Um tema que nós corredores adoramos, temos prazer em ler e estudar, mesmo não sendo profissionais da área da saúde, que trabalham diretamente com isso, como corredores mesmo, vamos dizer assim. Eu quero trazer de uma maneira mais simples, didática possível, para que todos possam entender a fundo ali alguns pontos importantes sobre essa nossa mecânica de corrida. Eu quero falar muito hoje e vou passar boa parte da apresentação falando sobre aqueles pontos importantes sobre cadência, comprimento de passo, oscilação vertical, tempo de contato no solo. Que nós, ao abrirmos nosso Garmin Connect, por exemplo, a gente vê lá esses dados todos, está tudo lá. Com o advento da tecnologia, essas métricas ficaram mais fáceis da gente ter acesso a elas. E é importante que a gente entenda o que significa cada uma e qual a importância de cada uma dentro da nossa mecânica de corrida, para prevenção de lesão, para performance e outras situações. Bom, eu quero falar um pouco, antes de falar sobre biomecânica de corrida, sobre a minha trajetória dentro da corrida de rua, como profissional que trabalha com isso com corrida já há 10 anos, quase 10 anos, e como atleta amador de corrida, que as duas coisas veio em paralelo, vieram juntas. Bom, eu quero falar, a minha trajetória na corrida como atleta, ela começou quando eu tive a oportunidade de trabalhar numa grande assessoria esportiva aqui de Belo Horizonte. Só que eu não corria, não entendia nada desse mundo de corrida. E a melhor maneira para eu aprender a entender sobre corrida de rua é sendo um corredor. E ali eu comecei a praticar, fazer as coisas de rua. Naturalmente nasceu esse vício. Daí vieram 3 maratonas, né? Eu fiz a maratona de Buenos Aires, maratona de Chicago e a maratona do Rio de Janeiro. Foi a minha última maratona em 2018. Espero a Deus e peço saúde para continuar correndo e mais maratonas, que das distâncias que eu já corri é a que eu mais tenho prazer de fazer e praticar. Então, vamos lá falar um pouco sobre a biomecânica de corrida, sobre esse tema que nós tanto gostamos e temos prazer de falar e estudar também. Bom, eu quero começar a aula hoje, eu separei alguns tópicos importantes, tá, pessoal? Sobre pontos importantes sobre a biomecânica de corrida. Deixei separadinho aqui e nós vamos aqui toda hora olhando aqui e passando as informações para vocês, beleza? Bom, quero começar essa apresentação hoje com uma frase de um professor de uma faculdade de Harvard, chama Daniel Lieberman. Ele é um grande pesquisador sobre corrida de rua, mais especificamente sobre os barefoots, como corrida com antepé, né? Que ele fala o seguinte: não existe mecânica perfeita de corrida, mas existem pontos importantes para uma boa corrida. E é sobre esses pontos importantes que nós vamos falar daqui a pouco, escrever. Mas eu queria deixar muito claro e fixar essa frase na cabeça de vários corredores, porque no dia a dia clínico nosso aqui é constante eu receber pacientes, corredores, que eu quero correr igual fulano, eu quero correr igual Beltrano. Bom, o entendimento sobre essa biomecânica de corrida, ela tem que partir de um ponto. Nós somos seres únicos. Nós temos comprimento de perna, o meu é diferente do seu, o meu tronco é diferente do seu tronco, a minha história com a corrida ela é diferente da sua história com a corrida. A nossa história, nós somos seres diferentes e isso é o que dá a nossa corrida, porque a nossa corrida é tão diferente e não tem um padrão ótimo de corrida. Existe aquele padrão bom para você, para mim corredor, para o seu amigo corredor. Cada um de nós temos nossos pontos chaves importantes da nossa corrida. Eu posso garantir para vocês, na maioria das vezes, que você corredor tem mais pontos positivos da sua corrida do que negativos da sua corrida. Nunca, e uma coisa que eu falo muito para os meus pacientes menos é mais. Quanto menos variações e modificações a gente fizer sobre aquela biomecânica de corrida, melhor vai ser. Mais rápido você vai se adaptar a um padrão novo, por exemplo, se for o caso de fazer alguma alteração. Que eu vou falar também sobre alterações de padrão de corrida, sobre alterações da biomecânica de corrida daqui a pouco, um tema bem específico. Então, fixar essa frase: não existe corrida perfeita, mas existe pontos importantes para uma boa corrida. E aí fica a primeira lição da nossa aula hoje, sobre isso. Bom, depois eu quero falar de um outro pesquisador que chama Christopher Powers, que também é um grande pesquisador sobre corrida de rua, que ele fala o seguinte: ele divide a corrida em 4 fases, pessoal.
dentro dessas fases em dois blocos, de uma fase de absorção de energia e uma fase de geração de energia. Estou falando sobre absorção de energia e algo que eu vou falar também no próximo tópico de maneira mais separada, mas é importante a gente entender que a absorção de energia se dá no momento que você bate o pé no chão. Quando você bate o pé no chão, você recebe essa energia no seu membro inferior, e nós, corredores, temos que ter condições e capacidade para absorver bem e lidar bem com essa energia. Eu tenho como experiência, até mesmo os artigos científicos trazem para a gente que a maioria das lesões da corrida acontece nessa primeira fase, quando você bate o pé no chão e faz o contato inicial. Combinados? E a fase de geração de energia é aquele momento que você está impulsionando o chão, indo para frente, fazendo ali a contração que a gente chama de concêntrica, explodindo em direção anterior para frente para a gente continuar a nossa corrida. Combinados? Então, absorção de impacto e geração de energia são os dois pontos importantes de uma boa corrida. E nós, corredores, temos que saber fazer isso e lidar bem com isso das duas maneiras, para gerar energia, e absorver energia. Bom, paralelo a isso, eu quero falar um pouco mais agora sobre a absorção de impacto, absorção de energia. Por que eu quero falar especificamente sobre esse ponto? Porque é comum eu receber também no meu dia a dia aqui atletas que chegam: Nilson, eu quero comprar um tênis porque eu preciso melhorar a minha absorção de energia, melhorar a minha absorção de impacto, né? E eu sempre falo a mesma frase para todo mundo: não terceirizem a absorção de impacto para um tênis. O nosso corpo de corredor, ele tem que ser capaz de absorver impacto e lidar bem com isso. Ele tem que saber, o nosso corpo tem que ser capaz de lidar com as energias que a gente gera durante a corrida. Isso é fundamental, e é importante que se diga também que essa maneira que nós absorvemos energia e lidamos com essa carga, ela é altamente treinável, tanto com o próprio treinamento da corrida, como com o treinamento de força paralelo a esse treinamento da corrida. Existem duas maneiras, esses dois meios nos levam a ter uma absorção melhor de impacto, uma absorção melhor dessas cargas que são geradas durante a corrida. Combinados? Então, não terceirizem para o tênis a responsabilidade de absorver impacto. Treine o nosso corpo, treine o seu corpo para absorver, que aí você tem grandes chances de se tornar um corredor muito mais, vamos dizer, robustos e capaz, calejados, capazes de absorver bem impacto. Então isso é altamente treinável e nós precisamos incluir treinos de absorção de impacto. Eu já vi vários colegas postando, né, anteriormente, antes dos meus vídeos, várias dicas legais sobre como absorver bem impacto e vários exercícios que podem ser utilizados na absorção de cargas de impacto. Combinado? Bom, então vamos lá. Agora eu quero falar um pouco sobre alguns pontos e algumas dúvidas que eu recebo constantemente aqui na clínica. Primeiro ponto grande, importante, que a gente precisa de ficar muito claro: qual é ou como fazer o primeiro contato no chão. O que é melhor, bater o calcanhar, ou bater a ponta do pé, ou bater o médio pé? São uma das grandes dúvidas que eu recebo aqui no dia a dia clínico. Bom, primeira coisa, é bom para quê? E para quem? Primeiro ponto, nós temos que entender o seguinte: as duas maneiras, ou com calcanhar, né, com calcanhar ou com antepé, as duas maneiras geram lesões. O que muda é a característica daquelas lesões e o tipo de lesão, tá? Via de regra, o que é importante para nós corredores sabermos? O nosso pé tem que bater no chão próximo do nosso centro de gravidade. Então, aquela pisada larga, grande, que você bate o pé lá na frente e você está aqui atrás, essa pisada a gente chama de overstride, que é a pisada longa, que está gerando muito impacto no nosso corpo. Basicamente é o seguinte, e é a lei da física: a gente quer ir para frente. Se o seu pé está muito à frente, você está gerando uma carga anterior para trás, você está freando sua corrida, basicamente isso. Por isso que é importante a gente ter 100% de gravidade acompanhado do nosso choque no chão, seja ele com calcanhar ou com a ponta do pé. As duas maneiras geram lesões, tanto o calcanhar como a ponta do pé. O que muda é o tipo de lesão e a característica das lesões. Do ponto de vista de performance, também não viram diferença, não foi observada diferença entre correr com antepé e com calcanhar. Então, eu quero correr com antepé porque eu quero quero performar melhor na corrida. Isso não é verdade. Para os atletas profissionais, tanto de triatlo como corrida de rua, eles correm usando retropé, e isso não traz eles nenhum tipo de malefício do ponto de vista de performance.